Olá, espero que você esteja bem, cheio da abundante graça de Deus. Deixa-me dizer uma coisa muito importante, que você, talvez nas suas dificuldades que está passando, você esteja sofrendo, esteja com coisas insolúveis que não vêm à luz para você receber, mas você é uma pessoa de Deus, como eu sou. Sou um pouquinho mais velho, mas também sou de Deus como você é. Se somos de Deus, glória a Deus. Se somos de Deus, Ele vai nos abençoar nesse dia e vai nos guardar de todo o mal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, caso você possa, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. E na parte 2 desse versículo, ou na parte B, diz assim, que o justo viverá por fé. No último vídeo, eu orei junto com você, meu irmão católico, meu irmão evangélico, meu irmão espírita, meu irmão, porque Deus te constituiu como meu irmão. E eu também sou seu irmão. Então somos da mesma família, das famílias que creem, que cremos em Deus. Muito se fala sobre quem pode orar, quem deve orar, quem tem o poder da oração, mas isso tudo é mito, isso tudo é conversa fiada. A Bíblia fala que somos de Deus. E eu acredito, é a minha opinião, que Deus não fez um ser perfeito como um homem, como uma mulher, a imagem dele, para que existe critérios na hora da oração, na hora de conversar com ele. Afinal, conversar é falar com alguém. E conversar com Deus é falar com Deus. Você pensa que Deus não sabe dos seus problemas? Você pensa que Deus não sabe quem você é? Você pensa que Deus não te entende? Ou não te entenda, assim dizendo? Deus te vê, Deus te conhece, Deus te entende, está te entendendo agora. Mas há momentos em que nós, como pessoas, temos que decidir conversar com esse Deus Todo-Poderoso. Ele está do seu lado aí agora. Você não precisa estar dentro de uma igreja religiosa, evangélicas, congregacionais, presbiteriana, assembleana, nada, 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 ou dentro de um centro espírita. Você está aí e Deus está do seu lado para te ouvir. A sua presença é tão maravilhosa que se você disser assim, Deus me ajude, Ele vai começar a te ajudar, mas Ele quer te ouvir. Então a nossa oração, nesse vídeo que eu faço, e talvez eu faça quase que diariamente, porque tem muitos pedidos, é um vídeo em que você estará orando a Deus, mas principalmente conversando com Deus. Eu não quero estender muito esse vídeo, mas houve um momento na minha vida que nada dava certo, nada dava certo. E já até contei na internet esse meu testemunho, assim dizendo, mas um dia eu estava tão decepcionado com Deus, com a vida, com tudo, que eu disse para mim mesmo, sabe de uma coisa? Eu vou conversar com Deus pessoalmente. E como louco, assim dizendo, eu coloquei uma cadeira perto de onde estava sentado, a cadeira vazia. E eu falei assim, senta aqui agora, Deus. Olha a loucura que eu cheguei. O Senhor vai ter que me ouvir. Olha o que eu disse, o Senhor vai ter que me ouvir. E eu desabafei, eu contei tudo a Ele, eu contei os meus pecados, os meus erros, as minhas dificuldades. Mostrei a Deus os meus meninos. Ora, como não? Se um dia eu li na Bíblia que Jó orava pelos seus filhos, por que eu não posso mostrar os meus meninos a Deus? Por que você não pode mostrar os seus meninos, a sua filha, seu filho, por pior que ele esteja na vida, em situações difíceis, até mesmo ligada às drogas, à perdição?
Por que você não pode mostrar o seu filho a Deus? E foi o que eu fiz naquele momento. Eu estava sem trabalho, as crianças em casa estavam sem nada. Que dificuldade, meu Deus. Eu não me lembro disso com saudade, não. Eu me lembro do momento em que eu conversei com Deus e desabafei mesmo. Acredito que até eu, o meu desespero, até ofendia ele. Mas eu sabia que ele estava sentado na minha cadeira, que ele seria a última pessoa que poderia me ouvir e responder a minha oração. Você está entendendo? Talvez seja esse o motivo de que você tem que puxar a cadeira e falar com Deus na sua grande dificuldade. Mas eu quero orar por você, ou orar junto com você, porque se eu orar sozinho, não vai adiantar nada quanto a essa oração é coletiva. Mas Jesus fala que onde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali estarei. E nesse momento em que você assiste esse vídeo, você é mais do que um, mais do que 2 e mais do que 3, com o mesmo propósito de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vive por fé. Legal? Então vamos começar a nossa oração. Como sempre eu falo, vamos ligar o interruptor com o nome de Jesus. Você diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Respira fundo você e diga: Senhor Jesus. Esquece as pessoas que estão em volta de você, esquece todas as tribulações e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. E agora você vai concordar comigo nessa nossa oração. E eu digo assim para o nosso Deus, o único Deus, o Senhor sobre todas as coisas, o Senhor que tem o poder no céu e na terra. Senhor, meu Deus, Santo de Israel, não existe nenhum Deus como o Senhor. Eu sei até, Deus, que existe deuses por aí se intitulando maior do que o nosso Deus de Israel, mas não é maior do que o nosso Deus. Eu sempre digo, Senhor, na nossa oração, que o Senhor tem contado meus poucos cabelos, coisas que alguém, se olhar para mim, ou olhar para cada um de nós nessa oração, não saberá quantos cabelos ainda nos restam na capela, ou na nossa cabeça, ou o volume de cabelos que temos individualmente na nossa cabeça. Eu digo isso, Senhor, porque sei que Tu é grande. As Suas maravilhas são incontáveis. Senhor, a Sua virtude e a Sua misericórdia são incontáveis. E busco ao Senhor nesse momento, e junto com todo esse povo, através desse vídeo, quero, Senhor, dizer que muitos estão concordando porque vivem por fé. Vivem por fé, Senhor. E a fé é um dom de Deus para que ninguém seja vaidoso, dizendo que tem mais fé do que um do que o outro. Mas o Senhor existe, o Senhor conhece a fraqueza dos corações, o Senhor conhece a nossa necessidade. Mas nesse momento eu te agradeço por tudo que o Senhor tem me dado. De fato, o Senhor me deu mais do que eu mereço. Muitos dirão essas mesmas palavras, Senhor. Mas agora eu te peço que venha paz sobre as nossas vidas. Que o medo imposto pelo maligno, não o seu temor, o medo do maldito demônio, das trevas, coloca sobre o nosso coração, ele se esvazia agora. Que o medo do maligno não pode ocupar o nosso coração, a nossa mente e a mente de nossa família, de todos que nós convivemos com ele. Meu Deus, quero te pedir humildemente, fundamentado na tua misericórdia, e peço junto com essas pessoas que estão comigo na oração, esses seus filhos católicos, esses seus filhos espíritas, esses seus filhos evangélicos, peço que o Senhor vá visitar os hospitais. Quantos estão gemendo de dor nesse momento? Quantos estão sofrendo? Quantos, Senhor, estão ali gemendo
sozinhos, ou até mesmo acompanhado, mas o Senhor pode visitar. E pensa, meu Deus, essas pessoas que estão comigo nessa oração, lembre-se disso e digam agora que Deus está visitando o seu familiar, o seu amigo que está hospitalizado. Senhor, meu Deus, abençoa os médicos que cuidam dessas pessoas, esses profissionais que o Senhor escolheu, que todo o poder, segundo João Batista, vem do alto. Sim, Senhor, vem do alto. Abençoa esses profissionais, que eles sejam preparados não só pela medicina, mas pelo Teu Santo Espírito. Senhor, visita as pessoas que estão com desespero entre a sua família. Aquela mãe, aquele pai que está chorando, Senhor, às vezes até sem lágrima, porque a lágrima é muito interior, pelo seu filho, pela sua filha, que parece que se perdeu. Não, 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 não. Nós não concordamos. Eu e os seus servos, Senhor, os seus filhos dessa oração, nós não concordamos porque eles não se perderam. Eles estão sendo recuperados agora pelo poder do nome do Jesus que vive para sempre. Peço ao Senhor que abençoe as famílias de um modo geral, os filhos dessas famílias, todas as pessoas envolvidas, Senhor, na nossa vida. Quero que o Senhor abençoe os pequenos comerciantes, os grandes comerciantes, o nosso país, os nossos políticos, Senhor, e que faça com que todos saibam da sua responsabilidade diante do povo, diante dos brasileiros. Meu Deus, agradeço ao Senhor pela minha vida, por tudo que eu tenho conquistado. Agradeço a Deus e quero dizer que não só eu, mas todas as pessoas envolvidas nessa oração, agradecemos ao Senhor por tudo que tem acontecido conosco, porque o que parece ser o pior para nós nesse dia, Senhor, é o melhor que o Senhor quer dar. E eu recebo isso e tudo te peço e repreendo a enfermidade, repreendo a dor junto com esse povo, não é só eu, Senhor, com esse povo da oração, repreendemos o mal, a enfermidade, a destruição maligna, porque o nome de Jesus é sobre a vida de todos nós e assim eu te agradeço, não só hoje, mas para sempre. Amém? Se você sentiu-se abençoado, diga amém. Se você sentiu-se visitado, diga amém. Se você sentiu-se ouvido por Deus, diga amém. E deixa-me dizer uma coisa a você. Aliás, dizer e pedir que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que você inscreva-se lá, também no nosso canal no Facebook, também em todas as redes sociais que eu faço parte. E queira-me bem que não custa nada. E nunca me agradeça por nada, porque eu faço o que Jesus mandou, dando de graça o que de graça eu recebi, graças a Deus. Fique em paz. Em nome de Jesus. Amém.